Gálatas, capítulo de número meia dúzia. Todos encontraram? Versículo 3, 4 e 5. Posso ler? Glória a Deus. Pois se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um examine a sua própria obra, e então terá o seu motivo de glória em si mesmo, mesmo somente e não em outro, pois cada um levará o seu próprio fardo. Deus Pai Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor está presente, eu sei que o Senhor está neste lugar, porque a Tua palavra não mente. A Tua palavra diz: onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. E eu creio, e por esta razão quero falar em Teu nome. Eu não sou nada, Pai, sem Ti eu não consigo fazer absolutamente nada, mas obrigado por estar presente, obrigado pela Tua igreja e pelo Teu povo, pelos que estão aqui, por aqueles que não puderam vir hoje. Eu oro e abençoo em nome de Cristo, e todos digam amém. Glória a Deus. Pode assentar quem tem o seu lugar. E o tema da minha palavra hoje é princípio da experiência, princípio de experiência. Digam amém. Preste atenção na palavra desta noite. A palavra princípio significa começo, significa dar início. A palavra experiência significa conhecimento, informação ou informado, ciente. Não se pode criar experiência, é preciso passar por ela. O que eu falei? Não se pode criar experiência, é preciso passar por ela. Quem nunca faz nada não tem experiência de nada. É verdade ou não é? Por exemplo, o vendedor, ele só pode dizer que é vendedor se ele já tem experiência como vendedor. Posso ouvir um amém? Ele tem experiência com venda. Experiência se adquire trabalhando. Por isso eu quero salientar um pouco nesta noite sobre o princípio da experiência. O primeiro princípio, eu quero que você grave bem aí, é muito importante o que nós estamos aprendendo nesta noite. Aquele que receia arriscar nunca saberá o que poderia ter feito. E quantas pessoas têm receio, têm medo de arriscar em alguma área? E aqui diz: aquele que receia arriscar nunca saberá o que poderia ter feito. Se eu quero fazer algo e não faço, nunca terei, vamos dizer assim, resultado. Nunca terei experiência, porque sempre há medo em mim de fazer aquilo, o que eu quero fazer. Então aqui diz assim: se eu quero fazer algo e não faço, nunca terei resultado, nunca terei experiência. Só devo ter medo de fazer, meu irmão, aquilo que é errado, aquilo que é pecado, aquilo que Deus não gosta. O que é bom eu devo fazer sem medo. Muitos não fazem porque têm medo. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: Deus nos deu um espírito, Deus não nos deu um espírito de medo, Deus nos deu um espírito de ânimo. Se a gente lê o verso, diz assim: Deus não nos deu um espírito de medo, de fracasso ou de desânimo, mas sim um espírito de coragem, de sabedoria e de poder. Deus não deu para a sua igreja um espírito de medo, de covardia, de fracasso. Você que é a igreja, Deus deu para você um espírito de coragem, de força, de amor, porque Ele é Senhor e está no controle de todas as coisas. O espírito que está em você é de coragem, é de amor, é da parte de Deus. Digam amém. Diga aleluia. O medo de perder tira a vontade de ganhar. O medo de perder. Aqui eu escrevi uma frase assim dizendo: os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas os corajosos experimentam a morte apenas uma vez. Se tivermos medo ou receio de tentar fazer aquilo que desejamos tanto, nunca saberemos o resultado. Por isso nós temos que
não ter medo e fazer confiantemente naquele que é Senhor. Portanto, não tenha receio de lutar pelo seu alvo. Lembra-se que Deus o capacitou para isso. E aqui na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, verso 4, está escrito: aquele que observa o vento nunca semeará. Você não pode ficar observando as coisas erradas, ou o tempo totalmente mudado, vai chover ou não vai, vai dar um trovão ou não vai. Você não pode ficar observando esse tipo de coisa. Você tem que ter coragem e confiar no seu Deus. Quem confia em Deus consegue muitas coisas. Quem observa só o lado negativo não consegue fazer absolutamente nada. O mundo está cheio de pessoas que nunca fazem nada pelo fato de ter medo. Portanto, se você receia tentar, você nunca vai saber o que poderia ter feito. Por esta razão, eu gostaria que você olhasse bem no rosto do irmão que está à sua direita ou esquerda e dizer para ele assim: não tenha receio de lutar pelo seu alvo. Você pode olhar mais uma vez e falar para ele: não tenha receio de lutar pelo seu alvo. Diga aleluia. Então vem agora o segundo princípio de experiência: viver para o dia de hoje é falta de visão. Viver para o amanhã é visão. O que significa isso? O que é visão, primeiramente? Visão é ver além da capacidade natural. É ver o invisível se materializando. Veja bem, assim como a semente tem uma floresta dentro dela, assim somos nós. Aleluia. Há dentro de cada um de nós um potencial gigantesco. E esse potencial não foi dado por outro a não ser o Deus Todo-Poderoso. Por isso não podemos enxergar só o dia de hoje, só um palmo à nossa frente. Por quê? Porque viver só para hoje é simplesmente enxergar um palmo à nossa frente. Isso é falta de visão. Deus fez você com capacidade, você tem visão, você precisa colocar em ação. Posso ouvir um amém? Deus não nos fez incapazes. Deus não nos fez infrutíferos ou inúteis, mas nos fez com um potencial multiplicador. O viver para amanhã é visão. Olhar para o dia de amanhã com insatisfação é preocupação. Tem pessoas que vai dormir e não consegue dormir preocupado com os problemas que ele tem de resolver no outro dia. Preocupado, coça a cabeça, passa a noite, rola de um lado para o outro e não consegue dormir porque está preocupado. Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Isto no sentido de comer e beber, mas viver o dia de amanhã no sentido de expandir, de crescer, de alargar. Isto é visão. Diga aleluia. Por isso eu gostaria que você olhasse agora mais uma vez para o seu irmão e dizer para ele assim: visão é a capacidade de enxergar além do que os olhos são capazes. Outra vez, visão é a capacidade de enxergar além do que os olhos são capazes. Pergunta para ele: você entendeu? Terceiro princípio de experiência. Olhe para mim agora. A vida e poder estão na semente e não no fruto. Deus criou as sementes para garantir a realização das futuras gerações. Vou repetir: a vida e o poder estão na semente e não no fruto. O que eu falei? Deus criou as sementes para garantir a realização das futuras ou da futura geração. Cada planta, animal, ave, réptil, inseto, cada um deles possui dentro de si a habilidade e potencial para reproduzir e continuar propagando a sua espécie. Embora existem milhares, tanto animal como humanos, que nascem, ou seja, nasceram sem semente. Como assim, pastor? Nasceram, cresceram e morreram e não deixaram fruto.
Existem frutos, como eu falei uma ocasião aqui, como laranja, mamão, que às vezes você abre, no meio de muitos tem um que não tem semente. Já abri mamão, assim, mamão no meio assim que abre, cadê a semente? Tudo louco. Alguém já encontrou um mamão assim? Já pensou? Eu já comprei, já parti, eu falei, incrível, cadê a semente? Laranja, se chupar ela até o final não encontrar um caroço. O que eu quero dizer com isso? Preste bem atenção. Você não foi criado sem ou infrutífero. Você foi criado capaz. Você é um ramo que tem que produzir. Você é um ramo que está ligado numa videira chamada Jesus. Você nasceu para multiplicar. Diga aleluia. Existem também pessoas sem semente. Não me refiro em casar, ter filho ou colocar filho no mundo, mas me refiro em formar filhos espirituais. Aleluia. Isso só acontece através de relacionamento. Relacionamento é a capacidade de conviver bem com seus semelhantes. Eu escrevi uma frase assim, querida, assim, relacionamento é ter comunhão, envolver-se com alguém ao ponto de compartilhar experiências e aprender com o outro. Tem pessoas que vivem isoladamente até morrer sem deixar um fruto sequer, nem no espiritual e nem no material. Pessoas assim são infrutíferas. Pessoas assim são. Por isso eu gostaria que você abrisse comigo lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 1 ao versículo 7. Quem encontrou, fala amém. Posso ler? João capítulo 15, e o versículo é do 1 ao 7. Está escrito assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. No versículo 2 diz: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Versículo 3 diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Ele está dizendo para você, igreja. Ele está dizendo para nós que conhecemos ele. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. No verso 4: permaneceis em mim e eu permanecereis em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. No versículo 5 diz: eu sou a videira. Quem dizendo? Jesus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dar muito fruto, porque sem mim nada podeis. No verso 6 ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. É semelhante do ramo, se secará e apanha e lança ao fogo e o queima. No verso 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Jesus aqui está dizendo, ele é a videira. Ele está dizendo que nós cristãos somos ramos e que esses ramos estão ligados a ele. Ele está dizendo, se nós não dermos fruto, somos considerados inúteis. A Bíblia diz que o ramo que não dá fruto, ele corta e lança fora. Você nasceu para dar fruto, você nasceu para multiplicar. Há dentro de você um potencial dado pelo próprio Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: eu nasci para dar fruto. Agora olha para ele e fala assim: você nasceu para dar fruto. Quarto princípio de experiência: você deve maximizar a sua vida para o benefício da próxima geração. Repito, você deve maximizar a sua vida para o benefício da próxima geração. O que é isso, pastor? Maximizar, você já sabe que significa elevar ao máximo o seu potencial. Veja bem, suponho que Maria estivesse abortado Jesus, André não tivesse levado Pedro até Jesus, se Abraão não tivesse deixado a terra de Ur dos caldeus,
ou se José não tivesse, se José tivesse recusado a não governar o Egito, ou se Ananias, amém, não tivesse orado para Saulo, o qual se tornou Paulo, ou se aquela criança de 5 pães e 2 peixinhos não tivesse entregado nas mãos de Jesus. Imagina como seria tão diferente a história, a Bíblia nos dias de hoje. Como contaríamos essa história? Seria totalmente diferente. Portanto, preste atenção, maximize-se para a glória de Deus, eleva ao máximo o seu potencial para a obra de Deus. Lembre-se, aquele que planta uma árvore planeja para posteridade. Posteridade significa descendência, futuro. O tempo dos profetas já passou, melhor dizendo. O tempo dos apóstolos já passou. Agora é a minha vez, é a sua vez, é a nossa vez de fazer história. Eles fizeram a sua história, nós precisamos fazer a nossa história. Se nós ficarmos a vida inteira de braços cruzados sem fazer nada para Deus, como no futuro alguém falará de nós? Maximize a sua vida para o benefício da próxima geração. Se você não aprender fazer o máximo possível nessa sua vida, essa vida sua vai passar, ou esse tempo vai passar, e você jamais será reconhecido. Ninguém jamais vai falar de ti. Porque hoje falamos dos profetas, porque eles fizeram no seu tempo. Porque hoje falamos dos apóstolos, porque eles fizeram no seu tempo. Para que alguém possa falar de nós, nós temos que fazer agora. Vai chegar um tempo que você não tem força nem de sair da sua casa, vai ficar velho, de bengala, não vai poder mais fazer o que você gostaria de fazer tanto. Então o tempo seu é agora, o meu tempo é agora. Vamos abraçar a obra de Deus, vamos fazer o máximo possível pela obra do Deus Todo-Poderoso. Romano capítulo 10, versículo 14. Romano 10, 14 está escrito: como porém invocarão aqueles quem não crer? Repito, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, amado, o seu tempo é agora. Faça a sua parte. Não olhe para os que nada fazem. Na célula, por exemplo, faça a sua parte. No evangelismo, faça a sua parte. No louvor, faça a sua parte. Na oração, faça a sua parte. Faça com garra, faça com amor. O seu tempo é agora. O seu tempo é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Diga aleluia. Fala para o seu irmão: hoje é a minha vez. É a nossa vez. Diga aleluia. Quem faz algo importante será lembrado. Quem nunca faz nada jamais será lembrado. Olha mais uma vez para o seu irmão e fala assim: hoje é o seu tempo, faça a sua parte. Fala mais uma vez: hoje é o seu tempo, faça a tua parte, meu irmão. Aleluia. Quem está entendendo a palavra? Quinto, princípio de experiência. Deus compartilha com você, para você compartilhar com os outros. O que eu falei? Agora você vai falar olhando para o seu irmão: Deus compartilha com você, para você compartilhar com os outros. Compartilhar é repartir, é comunicar. Posso ouvir um amém? Quantas pessoas abençoadas, talentosas, sábios, que não conseguem desenvolver o potencial que Deus deu a ele? Use as suas habilidades divinas para beneficiar outros, e você verá o quantos eles vão acreditar. Amém? Se eu não ensino o que aprendi a outros, nunca serão bênção, nunca poderão ensinar a outros.
As bênçãos nunca são concedidas exclusivamente ou unicamente para o benefício de quem recebe. Quero repetir, grave bem isso. As bênçãos nunca são concedidas unicamente para o benefício de quem recebe. Recebo bênção para abençoar. Eu recebo bênção para abençoar. Você aprendeu para ensinar. É Deus quem nos capacita para instruir outros. Deus se capacita para você capacitar outros. Posso ouvir um amém? Veja bem, Abraão não recebeu só simplesmente uma bênção. Ele se tornou uma bênção para as outras pessoas. Se você observar lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 2 e 3, lá está escrito assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Ser tu uma bênção. Eu creio que Deus está falando para você nesta noite: ser tu uma bênção. Seja uma bênção. Fala para o seu irmão: seja uma bênção. Aleluia. Quer dizer, te faço uma bênção para abençoar. Abençoarei, o versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditos todas as famílias da terra. O abençoado só pensa nele, mas aquele que é uma bênção pensa nos outros. Diga aleluia. Por quê? Porque ele é um verdadeiro abençoador. Quem é uma bênção, ele é um verdadeiro abençoador. Você pode olhar para o seu irmão e falar para ele assim: eu sou uma bênção. Fala para ele: você é uma bênção. Fala para ele assim: seja uma bênção. Diga aleluia. Quem é uma bênção, então dê um brado de aleluia e uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Fala: eu nasci para abençoar, por isso sou uma bênção. Certo princípio de experiência: o mais poderoso inimigo da humanidade não é pecado ou Satanás, é a ignorância. Repito, o mais poderoso inimigo da humanidade não é o pecado ou Satanás, mas a ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabemos que a ignorância gera inimizade, violência e até morte. Quantas pessoas se tornaram inimigas por causa da ignorância? Quantos já mataram e morreram por causa da ignorância? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 18 está escrito assim: a mente dos incrédulos a mente do incrédulo está escurecida. Eles não têm parte na vida de Deus, porque são completamente ignorantes e teimosos. Ignorante significa incapaz, e é por isso que são teimosos. Ignorante significa incapaz, e por ser incapaz ele se torna teimoso. Fica teimando, está errado, ele está teimando. Ignorante, ele precisa ser curado, precisa sarar desse mal. O homem sem Deus é potencial sem propósito, é poder sem condução. O homem sem Deus é vida sem vivência, é habilidade sem responsabilidade. Portanto, amado, portanto, amigo, o nosso maior inimigo se chama... Toda vez que você for tomado por ela, lembre-se que o fruto da ignorância é inimizade, tristeza e dor. Você é capaz de olhar para o seu irmão e dizer para ele assim: ignorância é estupidez, é ausência de conhecimento. Outra vez: ignorância é estupidez, é ausência de conhecimento. Então vamos para o número 7. Rápido, né? Sétimo, princípio de experiência. Deus
projetou você para operar pela fé. O que eu falei? Outra vez. Deus projetou você para operar pela fé. Olha para o seu irmão e fala: Deus projetou você para operar pela fé. Deus projetou você para operar pela fé. O que é operar pela fé? É não parar diante dos obstáculos. É não desistir por causa das barreiras que surgem diariamente na sua vida, no seu caminho. Operar pela fé é marchar firme e confiantemente naquele que é chamado o máximo. Diga aleluia. Foi pela fé que Salomão ofereceu 1000 holocaustos, como está escrito lá em 2 Crônicas, no capítulo 1, verso 6. Lá no verso 6 está escrito: Salomão ofereceu ali sacrifício perante ao Senhor e sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Foi pela fé que Abraão deixou sua parentela e partiu para uma terra distante sem saber para onde ir. Deus nos projetou para operar pela fé. Quem não aprende a operar pela fé não cresce. Quem não aprendeu a operar pela fé não vai crescer. Todos os patriarcas, profetas operaram pela fé. Diga aleluia. Não somos mais especiais do que eles. Se quisermos morar no céu com Deus, temos que aprender a operar pela fé. Aleluia. Operar pela fé é agir, é atuar confiantemente naquele que te criou. Quem te criou? Quem te criou, igreja? Você é filho de quem? De Deus. Diga aleluia. Vivemos dias dificílimos. Cada dia que passa as coisas se afunilam cada vez mais. Porque muitos desistem da fé e até da vida, pelo fato de não levar a sério a vida cristã. Muitos desviam, se afastam, vão embora, outros morrem, outros acabam com tudo e termina a vida no fundo do poço. Conheço histórias de grandes pregadores que começaram a abalar o mundo, mas terminou na miséria espiritual. Não vou falar nome, que eu conheço histórias. Deus não nos projetou para ter uma vida fracassada. Deus nos projetou para ter uma vida de sucesso, uma vida de vitória. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que acreditarmos e confiarmos e andarmos nos seus caminhos e rejeitar toda a podridão, todo o pecado, toda a força do mal. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus te projetou para operar pela fé. Esses são os requisitos para alcançar experiência. Erga os olhos e vede que Deus te projetou para vencer e não perder. Porque muitos se perdem, porque muitos se afastam, porque, repito, não levam a sério a vida cristã. Existem dificuldades? Existem. Muitas dificuldades surgem no caminho, principalmente no caminho do cristão. Quando a pessoa se converte, aceita Jesus, vai batizada, parece que levanta um temporal contra ele. Tudo que ele quer fazer não dá certo. Parece que as coisas dão errada. Tem muitos que passam por isso, porque o inimigo não quer que ele permaneça naquele caminho. O inimigo não quer que ele prossegue, então ele tenta fazer alguma coisa para a pessoa desistir. E quantos já desistiram? Quantos já se afastaram? Mas você que não aceitou a ideia do inimigo, você que tem ouvido tudo isso, mas tem prevalecido firme nos caminhos do Senhor, Deus é contigo e tem olhado para você e tem se alegrado pela sua postura e pela sua valentia em vencer os obstáculos e avançar sempre para o alvo, que é Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Eu quero concluir dizendo a vocês nesta noite: entre em ação agora mesmo. Deus está com você. Você não está só.
Na hora que as coisas estão difíceis, às vezes você chega a dizer: Deus me abandonou. Quantos crentes na hora da luta, na hora da dificuldade já disse: Senhor, Deus, Tu me abandonou, Tu me deixou num beco sem saída, Tu me deixou nessa situação. Deus nunca abandona os seus filhos. Às vezes algumas coisas acontecem em nossa vida porque nós queremos cortar, queremos dar um atalho, queremos cortar atalho. Queremos chegar mais rápido, queremos que aconteça mais rápido. E às vezes Deus permite que aconteça esse tipo de coisa para a gente acordar e confiar nele. Quem confia no Senhor aqui, levante a mão. Amém? Tem gente que fala: eu confio em Deus, mas a conta bancária diz lá em cima. Quando a conta bancária desaparece, será que ele confia em Deus? Tem muitos que não confiam em Deus. Chega até a dizer que Deus o abandonou. Deus deixou ele no fundo do poço. Abraão perdeu tudo. Abraão era um homem rico, mas perdeu tudo. Mas não perdeu a fé. Por isso Deus novamente deu ele em abundância. Você conhece a história de Jó? Ele perdeu tudo. Ele era um homem riquíssimo, perdeu tudo. Até a saúde. Perdeu os filhos. Só ficou ele e a mulher. E o diabo ainda usou a mulher, porque não vigiou. Ela chegou ali e disse: olha, amaldiçoe esse Deus e morra. Deus não está nem aí para você. Ele também não amaldiçoou a mulher e disse assim: olha, como diz uma lelé da cuca, você está falando isso. No saí do ventre da minha mãe, não foi isso? E tudo que eu tenho, Deus me deu. Não foi? Se eu estou sem nada, seja a vontade de Deus. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome dele. Ele persistiu contra o inimigo, não deu brecha para que o inimigo atuasse na vida dele. E Deus levantou novamente. Se tornou, tudo Deus deu em dobro para ele. Amém? Se tornou um homem também mais poderoso do que no passado. Deus deu novos filhos maravilhosos para ele. Ele teve uma vida vitoriosa porque confiou. Estou dizendo isso porque os dias estão difíceis. E não pensa que vai consertar rapidamente. Vai chegar dias ainda mais difíceis. Mas vocês precisam aprender a caminhar e batalhar pela fé. Confiar no Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? Quem confia no Senhor? Se você confia nele, você é capaz de ficar sobre os seus pés? Aleluia. Aleluia. Levanta as duas mãos para o alto e fala assim comigo: Deus me projetou para vencer. Dentro de mim tem um potencial gigantesco dado por Deus. Eu sou mais que vencedor. Marchando, eu sou mais que vencedor. Cadê a marcha? Eu sou mais que vencedor. Bate o pé no chão. Eu sou mais que vencedor, porque Deus me projetou para vencer. Então uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia, Jesus. Se Deus se projetou para vencer, liga os corredores agora, dê a mão. Vocês estão aqui, os que estão lá na galeria, dê as mãos e fala mais uma vez para ele de mão dada: Deus nos projetou para vencer, para operar pela fé. Não ouvi nada. Aleluia. Deus está conosco nesta noite. Deus nos projetou para operar pela fé. Vai chegar momento que essa fé tem que estar em ação. Cada dia que se faz, as coisas vão afunilando. Mas quem tem Jesus tem tudo. Eu quero que você agora ore, dizendo para Ele: Senhor, eu vivo pela fé. Eu confio num Deus que venceu. Eu confio num Deus que morreu na cruz, ressuscitou e está vivo. E pela fé eu estou seguindo a Ele. Você está seguindo pela fé, porque você não está vendo aqui no altar nenhum Jesus, nenhuma estátua dele. Você não está vendo nada.
Você está vendo pessoas semelhantes a você mesmo, que acreditam num Deus poderoso. O Deus que eu creio é o Deus que eu tenho apresentado a vocês. E você vai abrir a sua boca, mover os seus lábios e dizer com voz firme, sem ter medo, e dizer: obrigado, meu Deus, por ter me salvado. A não ser que você não crê na salvação, mas se você crê que já é salvo, então você vai dizer: obrigado pela minha salvação, obrigado pela minha salvação. Você vai falar para Ele e você vai dizer: Deus, muito obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiro. Abra sua boca agora e começa a falar para Ele: Senhor, nós te agradecemos pelo seu amor, nós te agradecemos pela sua bondade, nós te agradecemos por mais um dia de vida, nós te agradecemos por ter nos projetado para viver pela fé. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te adoramos porque Tu és Deus, o Deus que está no controle de todas as coisas. Pai, sara aquele que está doente, Deus, restaura aquele que está triste, esmorecido. Retira, meu Deus, a tristeza, retira, meu Deus, o mal, para que esse filho possa ter a alegria da salvação. Pai, eu te louvo na grandeza do seu imenso amor. O Senhor nos deu o princípio de experiência para viver nesse mundo e não esquecer de Ti hora nenhuma, momento nenhum. Nós te adoramos, meu Deus. Agora eu te peço que Teu Espírito desça agora por esses corredores, que Teu Espírito desce agora nesta igreja, que o Espírito do Senhor vá lá na galeria, que o Espírito do Senhor desça sobre esse homem, sobre essa mulher, que ele não tenha coragem de mover os lábios, que ele abra agora a boca e comece a glorificar e dizer que não há Deus como o Senhor, não há Deus maior, não há Deus poderoso, não há Deus tão puro como o Senhor. Deus, obrigado por esse irmão, por esta irmã, obrigado por este filho, por esta filha, obrigado pelos filhos da fé, obrigado por aqueles que não estão aqui hoje, obrigado por aqueles que foram embora, obrigado por aqueles, meu Deus, que voltaram, obrigado, meu Deus, por esses que estão alegres nesta noite, porque estes são os seus filhos. Ó Espírito de Deus, começa agora a operar poderosamente. Se alguém está doente, seja curado. Se alguém está agora com problema, que o problema seja resolvido. Meu Deus, entra, passa por esses corredores, em nome de Jesus. Mova os seus lábios. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, Santo, Santo é o Teu nome. Eu peço pela nossa nação brasileira, eu peço pelas igrejas no Brasil e do mundo, eu peço pelos pastores no Brasil e do mundo. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa as falhas, os erros de pastores, do presidente, ó Deus, das autoridades constituídas. Pai, eu peço em nome de Jesus como igreja, olhe para nós, ouça o nosso clamor, no nome santo de Jesus. Você vai soltar as suas mãos agora. Não fique só no seu lugar, mas você vai sair de um lugar para outro e vai abraçar esse irmão e dizer para ele: Deus te projetou para operar pela fé. Diga para ele: Deus te projetou para operar pela fé.